já estamos quase no final deste livro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos o vídeo, um lembrete. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser lembrado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será lembrado, você receberá um lembrete de que existe um vídeo novo. Pode dar um like, pode contribuir com essa nossa missão de levar a palavra de Deus às pessoas, inclusive deixando o link disponível para os seus amigos. Pode compartilhar sem problema nenhum. Amém, amados? Então, vamos ao vídeo de hoje. Nós já havíamos visto a primeira e a segunda coletânea dos provérbios, dos conselhos dos sábios, e agora nós iniciamos a terceira coletânea, que fecha o capítulo 24. Então a gente viu 30 declarações dos sábios, e nesse finalzinho haverão mais algumas declarações. A primeira nova declaração diz o seguinte: aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. Nós estamos vendo aqui o seguinte: alguns outros sábios, além de Salomão, também escreveram algumas declarações, e eles estão aqui colocando para nós que, ao estudar a lei de Moisés, eles perceberam que o guia, aquilo que é inspiração para as pessoas, é a lei de Moisés. Então, tudo tem que estar centrado naqueles ensinamentos, naqueles mandamentos, que é o nosso manual, é o nosso guia. E ele está falando aqui de parcialidade, de homem ímpio e de homem correto, de homem sério, de homem honesto. E ele está dizendo que não é bom fazer um julgamento parcial, ou seja, não julgar com justiça, mas julgar por uma outra questão. Quando ele fala não é bom, significa que alguma coisa ruim virá se eu continuo nesse caminho errado. O homem ímpio, diz aqui, ele deve ser repreendido. Ele deve receber a justa retribuição do seu mau comportamento, do seu pecado, da sua iniquidade. Ao contrário, aqueles homens que são bons, que são corretos e que vão julgar de forma correta, eles receberão bênçãos vindas diretamente de Deus e serão considerados pelas pessoas como pessoas corretas, pessoas de um nome correto. Então, a bênção vai cair sobre aquele que está fazendo uma justiça correta, uma justiça estrita, que está agindo em retidão. E a maldição cairá sobre aquele que não estiver agindo desta maneira. Aqui nós temos uma questão muito interessante. Os justos mantêm a nação. Os justos são alicerce da nação. Se a nação não tiver homens justos à frente, significa dizer que ela está perdida. Essas declarações elas foram feitas antes do reino de Israel cair e do reino de Judá cair. Lembrem-se que o povo ficou dividido depois que Salomão morreu, o povo ficou dividido. Então, dali a pouquinho, o reino iria ser dividido e homens ímpios iriam assumir poder nas nações. O que acontece na nação de Israel e na nação de Judá? Israel cai diante da Assíria,
vai ser levado cativo e Judá cai diante da Babilônia e vai ser levado cativo. Então, o que mantém uma nação é a honestidade, é a retidão, é a santidade, é a sabedoria vinda dos mandamentos de Deus. Uma nova declaração, a segunda declaração, diz assim: a resposta sincera é como beijo nos lábios. Que estranho isso, né? É que o beijo, para algumas nações, ela tem mais do que o sentido normal que nós temos hoje. O beijo é uma resposta. A resposta boa é como uma resposta de beijo. Quando nós beijamos por afeição. O beijo também é sinal de obediência e ele reflete a amizade. Então, quando eu vejo que alguém está em dificuldade e eu dou uma resposta boa, uma resposta sábia, uma resposta honesta para aquele que está em dificuldade, é como se eu estivesse beijando. Eu estou demonstrando para ele a minha afeição, a obediência aos mandamentos, a obediência à aliança com Deus. Eu estou dizendo que eu sou seu amigo de verdade. Eu sou sua amiga de verdade. O beijo é um símbolo de resposta correta, de uma palavra de ajuda, de uma palavra que a pessoa precisa naquele momento, daquele conselho que ela está precisando, daquele consolo que ela está precisando. É como se eu estivesse abraçando e beijando uma pessoa. Uma terceira declaração é: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. O povo de Israel era um povo que tinha a sua base na agricultura e na pecuária. Eles plantavam o que comiam e eles criavam os animais que eles usavam para comer, que usavam as suas pelo, pena, etc., para as suas coisas do dia a dia, e inclusive para as ofertas no templo. Então, eles são agricultores, eles são pecuaristas, eles são pessoas que mantêm, que têm subsistência. O que ele está dizendo aqui? Não deixe de fazer o teu futuro, não deixe de fazer o teu trabalho. E as coisas mais básicas do teu trabalho são terra, plantação, produção, é comida para o povo. Aqueles que não têm plantação, aqueles que não têm pecuária, que usam, que são necessários para outros tipos de atividade dentro da comunidade, eles dependem inclusive daquilo que você pode plantar. Uma vez que a colheita esteja feita, muito bem, então agora eu vou cuidar de outras coisas. Eu vou cuidar de edificar a minha casa, ou literalmente, ou espiritualmente. Então eu primeiro faço as minhas obrigações de produção. Depois eu vou construir a casa, depois eu vou arrumar a casa, depois eu vou constituir uma família, eu vou cuidar da minha família. Então existiam prioridades. As prioridades são aqui, as necessidades mais básicas. As necessidades mais básicas são, além de tudo aquilo que nós já vimos, quando a família estava constituída, de ensinar, de educar, de disciplinar, então nós temos prioridades aqui. Eu vou fazer as minhas obrigações e depois eu vou cuidar do restante. Uma quarta nova declaração diz: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganar. De novo, nós estamos falando do decálogo, e lá no decálogo existe proibição de mentira, existe proibição de falso testemunho. Então ele está dizendo de novo: não faça falso testemunho. Você está ferindo, você está fazendo um pecado previsto no decálogo.
né? O nono mandamento dos 10 mandamentos do Decálogo. Um homem justo, ele nunca vai dizer inverdades, ele nunca vai dizer mentiras, ele nunca vai enganar e provocar um julgamento injusto só para agradar um fulano, um beltrano. Ele não vai fazer isso. Lembrem-se que o sistema judiciário daquela época, assim como existe ainda hoje, né, ele exigia testemunhas e eram necessárias 2 testemunhas. Os amados lembram que muitos personagens da Bíblia foram enganados e foram julgados errados, corruptos, pecadores, pelo falso testemunho. A começar por Jesus. Jesus, eles arregimentaram, eles criaram testemunhos falsos para falar contra Jesus. Lembrem que Nabote não queria vender a vinha dele porque era de família e eles armaram uma situação de tal maneira que Nabote foi morto por ganância, por uma arrogância, um orgulho do rei e principalmente de Jezabel, que armou tudo contra Nabote. Nós temos aqui então a penúltima declaração, a 5ª declaração, diz assim: não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Nós estamos falando aqui de vingança, nós estamos falando aqui de uma situação em que a pessoa foi ferida, ela foi atingida pela maldade de alguém. E o que eu faço aqui? Então, em Provérbios está escrito: não faça a mesma coisa que fizeram para você. Deixe que a vingança será exercida, será feita, será realizada por Deus, que é o nosso juiz, que é o nosso vingador, que é a pessoa que cuida de nós. E no Novo Testamento nós temos algo muito parecido com isso. Muito parecido com isso. Então lá, Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, ele está dizendo que a lei e os profetas estão nesta linha de não retribuir o mal com o mal. Deixe que a vingança a Deus pertence. Veja lá em Romanos 12, 20, 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Significa dizer, brasas de fogo aqui é um julgamento. Então eu estou amontoando brasa de fogo sobre a cabeça do meu inimigo. Não é sobre a minha cabeça, é a cabeça do meu inimigo. Porque ele diz assim, sobre a sua. Sua é dele, é da cabeça dele. Então a cabeça dele vai estar cheia de fogo, brasa de fogo. Que fogo é esse? É o fogo da ira de Deus, da vingança de Deus, da retribuição justa e verdadeira que vem de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então faça o bem e aí você garante que a vingança será realizada na medida e do jeito correto pela pessoa que tem todo o poder e conhecimento suficiente para este tipo de ação. E aí, por último, fechando, né, as novas 6 declarações, nós temos uma declaração mais longa que fecha o capítulo 24. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O que ele está vendo? O sábio, ele estava no seu dia a dia.
mas ele via o comportamento de um preguiçoso. E ele, por ser sábio, olhou aquela situação e ele recebeu um ensinamento. Um ensinamento. Deus abriu o coração dele e disse: olha aqui, olha o que eu estou te ensinando. Espinhos, ervas daninhas, cresciam por toda parte. Quando você fazia o plantio, quando você cuidava dos campos, você retirava aquilo tudo e fazia o plantio em cima. Significa dizer que você tirava a erva daninha, você tirava o espinheiro e vinha então o cereal, vinha os grãos, vinha a comida para comer. Mas o que ele estava vendo? Como o preguiçoso não fazia isso, significa que eles cresciam por toda parte. Em vez de colheitas, eles tinham espinhos e ervas daninhas. Ou, mesmo ele fazendo errado, ou ele não fazia nada. E aí os espinhos cresciam por tudo, por onde deveria ter sido arado e não foi arado. Então, ou ele fez errado e crescia junto com tudo, né? O pouco que ele tinha e o pouco que vinha de plantação, ou não fazia nada e os espinheiros tomavam conta de tudo. As cercas naquela época não eram cercas como hoje, muros como hoje nós entendemos. Então, quando ele fala de cerca, quando ele fala de muro, ele está falando de pedras empilhadas umas sobre as outras para demarcar. Bom, até aqui vem o meu terreno, daqui para frente é o terreno do meu vizinho. Mas como essas cercas eram feitas de pedras empilhadinhas, vira e mexe elas rolavam, vira e mexe elas eram derrubadas. E aí a pessoa, né, que estava cuidando tinha que refazer a cerca. Então aqui o que está acontecendo é o seguinte: ele não refazia nem a cerca. Essa preguiça vinha de há muito tempo, não se sabia o que era dele e o que não era, porque estava caindo, estava tudo caindo, né? Quando um sábio olha isso, ele tira lição para a sua vida. Amado, às vezes nós não precisamos, e é bom que a gente não passe por certas circunstâncias, mas nós podemos tirar lição, nós podemos tirar ensinamento por aquilo que as outras pessoas passam. Ele tirou uma lição: indolência, negligência, preguiça. Ele só quer dormir, descansar, não quer trabalhar, ele não quer nada com nada de trabalho. Quando é tempo de trabalhar, ele não faz. O que vai acontecer? O resultado disso é penúria. O resultado disso é pobreza. Se a gente jogar isso para o mundo espiritual, se eu não vou tirar os espinhos do meu mundo espiritual, se eu não vou tirar as ervas daninhas, se eu não vejo os muros e não corrijo os muros, o que vai acontecer? Eu não tenho frutos espirituais para dar. Eu tenho ervas daninhas, espinhos. Eu tenho muros caindo sem proteção e sem delimitação. Então eu posso jogar isso, inclusive, para o mundo espiritual, se eu for sábio o suficiente para olhar isso e entender que aqui tem uma lição importante para aprender. Amém, amados? Bons estudos.